Opa, tudo jóia? Eu recebo hoje aqui no IAPA o professor Teodoro Vicente Agostinho, sem dúvida alguma, uma das maiores autoridades no Brasil no campo empresarial previdenciário. E o professor está aqui conosco para bater um papo realmente exatamente sobre esse tema. Professor, seja bem-vindo aqui. Agradeço, eu que agradeço, na verdade, o convite aí formulado por você, né, professor Elias. Uma grande alegria estar aqui no IAPA, um instituto já muito bem conceituado, um trabalho muito sério, desenvolvimento de treinamento profissional extremamente interessante e imprescindível aos nossos colegas. Joia, bacana. Para quem eventualmente ainda não conhece o professor Teodoro, o professor tem uma trajetória brilhante no país em relação ao campo previdenciário, em especial ao campo previdenciário empresarial. Passou realmente por diversas faculdades pelo país, coordenou vários projetos realmente, e ainda coordena projetos de pós-graduação, leciona no país inteiro sobre o tema, e no momento em que o campo político, e principalmente no momento de reforma da Previdência, ele exige realmente o nosso conhecimento, o conhecimento de você enquanto advogado dentro do campo previdenciário. Para você entender um pouco mais sobre isso, é que nós iremos então hoje entrevistar com muita calma aqui o professor Teodoro. E o primeiro ponto, professor, desse nosso bate-papo, em relação ao objeto de estudo da área empresarial previdenciária, conta um pouco realmente para o pessoal, para os colegas, para os advogados que não conhecem, que não atuam, que não exercem advocacia empresarial previdenciária. Bom, o próprio nome já diz, né, essa parte da advocacia empresarial, também chamada de direito empresarial previdenciário, ou ainda encontrado como previdenciário fiscal, ele basicamente se enquadra em situações que você trará para a empresa com medidas para tentar reduzir a incidência de contribuição previdenciária ou então para desonerá-la na questão referente aos benefícios acidentários, as eventuais repercussões que isso aí pode surgir. Temos também muitas demandas no sentido das questões das certidões negativas de débito. De maneira sintetizada, é você trazer um trabalho artesanal, direcionado, com foco, aliás, para essa parte empresarial junto às empresas, cuja principal palavra aí é trazer economia do ponto de vista previdenciário ao empregador. Joia, bacana. Professor, para quem pretende, por exemplo, implantar, estudar, entender um pouco mais sobre a atividade objeto de estudo aí da advocacia empresarial previdenciária, se a gente tentar trilhar ou traçar qual que seria, pelo menos, os principais caminhos legislativos para esse advogado previdenciarista, ou mesmo para o advogado que não exerce a advocacia previdenciária, para ele começar realmente a se interessar ou estudar na área, o que você aconselha ou indica? Bom, para ele começar a estudar e entender a hora, é imprescindível que ele faça um curso aqui conosco, né? Começa por aí, é requisito básico. Agora, antes disso, então, é ideal, né? Antes disso não, aliás, para que você acompanhe conosco o curso, é importante que você faça a leitura no artigo 145 da Constituição Federal, o artigo 195 também da Constituição, que vai trabalhar a parte de financiamento, a Lei 8.212, que trata do custeio previdenciário, mais especificamente o artigo 28, é um artigo que eu costumo dizer que é vital para a atuação, não tem como você advogar na área empresarial se você não conhecer o artigo 28, assim como algumas instruções normativas e, é claro, o Código Tributário Nacional, não tem como fugir dele. Então eu acho que no primeiro momento aí seriam essas as questões mais, digamos, obrigatórias para o leitor, para o nosso amigo. Excepcional, excelente. Quando, sem dúvida, os colegas que já atuam, mesmo que atuam há pouco tempo dentro da área empresarial previdenciária, porque realmente são muito poucos os advogados no país que conhecem, e principalmente aqueles que conhecem com mais profundidade o tema. Eles se deparam com expressões como SAT, FAT, RAT, já não entende, já realmente faz uma confusão muito grande. Agora já entrando um pouco mais dentro do tema do direito empresarial previdenciário, compartilhe um pouco, assim, pelo menos a distinção entre esses institutos no campo previdenciário. Tá. O SAT, também chamado de RAT, né? SAT/RAT, seguro de acidente de trabalho, risco de acidente de trabalho, é uma alíquota trazida pela legislação, vai estar lá no decreto 3.048, no anexo 5, que regulamenta o percentual, na verdade, a contribuição em decorrência da atividade econômica da empresa. Então, se a empresa tem uma atividade econômica considerada pelo governo como de risco elevado, ele vai recolher com 3% de SAT sobre a folha. Se for um risco considerado de nível médio, 2% sobre a folha, e se for um risco considerado leve, 1% sobre a folha. Aí,
Eu brinco que nós tivemos a Lei 10 Satanás, que é a Lei 1066/2003, ela trouxe o FAP, Fator Acidentário de Prevenção. O fator acidentário de prevenção, ele leva em consideração, dentre outras coisas, as questões dos benefícios acidentários, né? Por isso que existe o trabalho para você tentar desconstituir essas questões acidentárias. Ele tem uma variação de 0,5% a 2%, que vai multiplicar pelo SAT. Então, numa conta rápida aqui, você pode perceber que a empresa pode dobrar a contribuição dela, né, de 3 para 6, ou pode reduzir pela metade para 1,5, que é o intuito do curso. Na verdade, o curso, o nosso encontro, o nosso treinamento aqui é demonstrar os caminhos que você, advogado, você advogada, pode implementar na empresa para trazer essa redução. E aí é um impacto significativo, né? Porque normalmente também a gente faz o cômputo da conta anualmente. Então, se você traz uma redução de 50%, quando você coloca isso numa planilha anual, é uma redução bastante significativa aí para o empregador. Excelente, muito bom. Dentro, talvez, do tema ainda, o que você poderia apontar sobre, pelo menos um caminho ou uma possibilidade de restituição previdenciária, ou dar um exemplo, ou citar pelo menos um caso concreto hoje? Hoje vem sendo bastante questionado, nós temos duas frentes, que a gente chama de frente ou de planejamento empresarial, que são situações que dá para verificar essa restituição, essa compensação na esfera administrativa. E aí como que isso aconteceria? Nós temos várias disposições na legislação, mais precisamente lá no artigo 28, que ele mesmo vem e fala, olha, sobre determinada rubrica não incide contribuição previdenciária. E aí acaba que nessas visitas, nessas reuniões, na medida em que você começa a prospectar as empresas, você percebe que algumas delas vertem a contribuição de maneira equivocada, por falta de orientação ou de conhecimento. E aí, se você é um profissional que está apto a desenvolver esse trabalho, você vai fazer essa recuperação administrativa, você não precisa nem movimentar o judiciário. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que também existem situações que aí sim, a lei fala que a empresa deve contribuir, mas aí existe o estudo, né, e as teses propostas que o judiciário vem recepcionando e dizendo, olha, não, realmente sobre esta rubrica não tem que incidir contribuição previdenciária. Um exemplo, talvez, que a gente possa utilizar de maneira concreta, são os 15 primeiros dias de auxílio-doença. O judiciário vem decidindo que aqueles 15 primeiros dias não tem que ter incidência de contribuição previdenciária. Por quê? Porque não teve justamente a contraprestação do trabalho, que seria o fato gerador trazido pelo artigo 22, inciso 1, da Lei 8.212 de 91. Muito bom. Ainda dentro do tema, como o professor já bem citou agora, se a gente sair um pouco da restituição e ingressar no campo da compensação previdenciária, a gente encontra lá no campo do direito tributário, o princípio da reserva legal, né? E quais seriam outros fundamentos para trazer um caráter de autorização, para que realmente a compensação previdenciária possa se tornar possível em alguns casos? Tornar possível, posso entender, para que não dê problema? Para que não dê problema futuro. Que é a segurança jurídica. Isso, exatamente. Porque a primeira questão que sempre o empresário vai te perguntar é se isso não vai dar problema, se não vai trazer uma fiscalização da receita. Exato. Então, o que a gente orienta? Né? E eu sempre defendo isso. Até mostro as duas formas e digo, você pode atuar de forma mais agressiva ou de forma mais conservadora. A minha advocacia, eu optei pela forma mais conservadora e é a forma que eu gostaria, que prefiro ensinar aos alunos e recomendo que atuem desta forma, justamente porque eu até obtenho a decisão liminar judicialmente para que pare de contribuir e eventualmente se autorize a compensação. Mas a gente não recomenda que se faça isso. A gente recomenda que só tome essa atitude a partir do momento do trânsito em julgado. Por quê? Porque o próprio CTN, então, como você me perguntou, lá no artigo 170A, ele é muito expresso em dizer que eu só posso efetuar a compensação após o trânsito em julgado. E aí não é interessante que você faça isso antes, porque daí, para fins fiscais, a empresa estará em débito, sujeita a tomar uma fiscalização, um auto de infração, ficar sem a CND, e aí não é bacana. Então a gente prefere aguardar, chegar ao trânsito em julgado, a gente levanta todo o período, atualiza e aí sim indica a compensação para a empresa com absoluta segurança, sem problema com a receita,
de maneira muito tranquila e muito consciente. Muito bom, realmente. Ainda dentro do tema que o professor retratou agora há pouco aqui conosco, professor, sobre salário in natura, vale alimentação, vale transporte, incidência ou não incidência de contribuição do INSS, como que fica toda essa situação? O vale transporte pago em dinheiro, por exemplo, né, para a gente ficar em um desses assuntos que você colocou, hoje já tem uma posição muito bem consolidada nos nossos tribunais de que não incide a contribuição previdenciária. Então é bastante interessante. Também tem a questão, por exemplo, do aviso prévio indenizado. O aviso prévio indenizado hoje ele tem uma situação bem sui generis, porque ele não aparece no decreto, ele também não aparece na legislação, e aí ficou meio que essa lacuna, o que fazer com o aviso prévio, incide ou não incide? E aí começaram os questionamentos, né, para saber se incidiria ou não, e o Judiciário veio e pacificou, tem recurso repetitivo já da STJ nesse sentido, inclusive a Procuradoria da Fazenda Nacional, a PFN, ela tem um parecer orientando seus procuradores a não recorrer nas ações provenientes de aviso prévio indenizado. E eu estou falando isso por quê? Porque aí muitas empresas, na verdade alguns escritórios, entendem que, em decorrência disso, as empresas já podem, inclusive, compensar o retroativo e deixar de verter contribuição sobre o aviso prévio, mesmo sem o mandamental judicial, né, o MS que a gente indica. Eu não recomendo, tá? Porque esse entendimento pode virar e aí pode vir a dar problema. Então, por garantia, por segurança, como você mencionou, a gente orienta a entrar com um mandato de segurança, também objetivando a autorização para não contribuição e correspondente compensação da rubrica aviso prévio indenizado. Ótimo. Existem diversas situações realmente que, mesmo para o advogado previdenciarista, realmente a dúvida é muito intensa, ela existe realmente. Então, por exemplo, o salário eventual, não um salário, de um bônus eventual que o empregado ganha, um time de vendas, e existe um cumprimento de uma meta, um bônus eventual. Como que você poderia enquadrar essa situação hoje? Não, o bônus, se for eventual, como você mesmo disse, o próprio parágrafo 9º lá do artigo 28, não vou me recordar agora a linha, se me falha a memória é a linha bom, não me lembro agora, tá? Acho que é a L. Ela mesma dirá o seguinte, olha, os valores pagos a título de prêmio ou de bônus, desde que seja eventual, não tenham incidência. O problema que acontece muito no dia a dia é que vai lá, eu brinco, né, o ADV.171, e ele diz o seguinte, não, olha, então paga bônus mês a mês, porque aí não vai ter incidência. Agora, se é mês a mês, não é bônus. Sim. Concorda? Se é mês a mês, acaba que não tem a surpresa, não existe a expectativa de receber, acaba tendo uma natureza salarial, e aí, com certeza, o auditor fiscal vai lá e vai lavrar um auto de infração junto à empresa. Se for eventual, como você disse, não vai ter a incidência. Não, ótimo. Agora, claro que, professor, uma situação que eu vou pôr agora é totalmente diferente. E eu diria sobre honorário. Honorário do advogado. Para o professor ou para uma parcela bem pequena da advocacia que já atua, que é muito especializada realmente, que representa realmente as autoridades nesse tema no país, certamente a contratação de honorário ela é formatada de um outro modo. Mas agora, para a maioria da advocacia, seja por advogado iniciante ou mesmo para aquele mais experiente, mas que não atua nessa área, como que você diria assim, um formato de contratação de honorários? Que seria um formato bacana, condizente com a realidade da advocacia nacional? Essa pergunta é recorrente e eu sempre respondo da seguinte forma: a boa contratação é aquela como tinha num programa de televisão, estando bom para ambas as partes, aqui e agora, não é isso? Na verdade, você tem que levar em consideração alguns parâmetros. Verificar o tamanho da empresa, qual será o trabalho que você ofertará, para que se isso envolverá em contratação ou não de mão de obra para o seu escritório, se você vai cobrar um partido mensal, que seria a mensalidade, mais um percentual sobre o aproveitamento econômico. A regra geral de mercado é a seguinte: quanto maior for o valor a ser recuperado, menor vai ser o percentual. Então, eu tenho 10 milhões para recuperar. Pode ser que você seja muito persuasivo e consiga fechar um contrato de 30%, mas é muito difícil. Talvez você vai conseguir fechar com 7%, 5%, o que é um valor razoável, tá? Para você receber. E a questão da mensalidade vai depender muito do tamanho da empresa e do tamanho do trabalho que você vai ter que desenvolver. E aí a gente tem variações, que vai de 3 mil até 40 mil, 50 por mês, dependendo
do trabalho, e volto a repetir, do tamanho da empresa. Eu acho que uma dica interessante é só você, primeiro, não ceder muito para, na ânsia, fechar o contrato, que aí pode até gerar um prejuízo para o seu escritório, mas também não crescer muito os olhos se você verificar, uma folha de salário muito grande, muito bacana, com valores interessantes, achando que aquilo ali é seu pote de ouro. Eu acho que você tem que ter o equilíbrio, e eu sei que o equilíbrio sempre é o mais difícil da gente obter. Ótimo, muito bom, bacana. Voltando para um ponto que a gente citou lá no início sobre reforma da Previdência, o professor acredita que o próprio governo, a MP 871, a expectativa de reforma, isso tudo pode gerar realmente, pode ampliar um caráter mais de fiscalização das empresas e gerar, por consequência, uma demanda maior dessa atividade no campo empresarial previdenciário. Qual é o reflexo disso? Bom, na verdade o reflexo que a gente percebe hoje é que a reforma ela amplia muito mais a sua possibilidade de atuação. Lógico que dificulta no primeiro momento, mudam-se regras e tal, mas olhando lá para o lado do benefício previdenciário, os colegas que estão nos acompanhando podem ficar tranquilo que vai aumentar a demanda. Agora, vai aumentar a demanda para quem se aperfeiçoa. Isso é fato. Do ponto de vista empresarial, uma das críticas que eventualmente se faz é que tem muitas empresas devendo, que isso por si só traria muita arrecadação. Então, veja, é natural que em cima disso, num segundo momento, se estão levantando essa bandeira de que existe muita dívida, vai ter um processo fiscalizatório, claro. E aí nem sempre essas fiscalizações e essas respectivas autuações condizem com a realidade ou estão dentro da legalidade. E aí, naturalmente, também vai surgir muito espaço de trabalho para a parte empresarial previdenciária e também para a parte da previdência privada, que é um assunto que também está em voga, também vem sendo muito comentado e serve aqui como dica, não sendo objeto aqui do nosso curso, é claro, mas para que se aperfeiçoe nessa área, né, dentro do macro estudo do direito previdenciário, porque também vai aumentar de maneira significativa aí a demanda e a possibilidade de atuação. Excepcional. Professor, antes da gente encerrar, eu queria só explicar para você aí, essa é das dezenas aí de obras escritas pelo professor Teodoro Vicente Agostinho, aqui publicado pela LTR. Me conta um pouco sobre esse livro, professor. Como foi esse trabalho aí, atuando junto com o professor Marcelino, professor Marco? Então, esse livro nasceu de uma necessidade que a gente percebeu no mercado editorial. Não tem obras, né, falando sobre o assunto. E aí a gente fez um livro baseando mais ou menos de uma análise das questões de incidência. Então a gente não é um livro que vai falar sobre tudo isso que a gente comentou aqui, mas das verbas nós vamos tratar praticamente todas e algumas que a gente nem citou, rara em bônus, bônus de contratação, marketing de incentivo, também conhecido como incentive house, porque são dúvidas recorrentes tanto nos departamentos de recursos humanos quanto nos escritórios da área previdenciária. E aí, como é o nosso métier de dia a dia, a gente falou, olha, vamos escrever o livro, acho que é legal, existe essa necessidade, a editora estava me cobrando e a gente nos unimos, né? Eles trabalham diretamente comigo, eu já presto há muito tempo consultoria no escritório deles, cheguei a ser sócio, mas aí por uma questão de direcionamento eu saí da sociedade e hoje eu figuro como consultor. E aí a gente fez a obra e vamos aperfeiçoá-la aí cada vez mais. A recepção a ela foi muito interessante, vendeu mais de 1.200 exemplares já, o que é um número bastante significativo, né, para o mercado, o tema e para o mercado editorial atual. Então a gente está bem satisfeito e é isso, e vamos em frente. Então é isso, eu agradeço demais a participação aqui nesse bate-papo do IAPA. Hoje eu recebi então o professor Teodoro Vicente Agostinho, sem sombra de dúvida, a maior autoridade no tema ligado ao direito empresarial previdenciário. Professor, obrigado pela paciência, obrigado aqui por estar conosco no IAPA, principalmente pelo seu tempo, por sua agenda aí que é muito apertada. Imagina, eu que agradeço o convite, a estrutura, o carinho do pessoal da técnica, de todo mundo aqui, excelente. E tenho certeza que todos vocês que se aperfeiçoarem aqui com o IAPA não terão nada para reclamar. Muito obrigado. Então é isso, se você realmente está assistindo esse vídeo e está assistindo esse vídeo por meio de uma rede social, compartilha. Se eventualmente, se você estiver assistindo aqui esse nosso bate-papo fantástico por meio do YouTube, basta você simplesmente clicar aí, dar um like. Nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Um grande abraço, até lá!